Olá, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez pelo Grupo União Espírita Nosso Lar, esperando que todos vocês estejam muito bem, que Jesus esteja protegendo, amparando a cada um de vocês. Nosso amor, nosso carinho, nossa saudade cada vez mais aumenta. Mas sei que em breve estaremos todos juntos, que possamos sempre confiar em Deus, em Jesus, que tudo passe, logo passará, e nós novamente estaremos todos juntos. E antes de iniciar a nova reflexão do nosso querido e amigo Aldo, que possamos fechar os nossos olhos, buscar o equilíbrio interior, respirando profundamente, inspirando, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao Pai a proteção, o carinho de sempre, agradecendo a Jesus, nosso Mestre de amor e bondade, por sempre estar nos conduzindo sempre para o caminho do bem, do amor. Agradecer esses mensageiros, trabalhadores da seara do nosso Mestre, que sempre também nos alerta, nos traz tantos ensinamentos a cada dia. Só temos que agradecer a toda essa equipe espiritual que ajuda o nosso Mestre a conduzir esse planeta, onde Deus nos colocou, essa escola que cada vez mais nos ajuda, nos fortalece e nos traz sempre ensinamentos para que o nosso espírito cada vez mais possa evoluir. Só temos que agradecer por tudo. E assim, nesse momento, possamos convidar o nosso irmão Aldo para trazer essa nova reflexão que sempre nos ajuda, nos enriquece o nosso ser. Que assim seja. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez reunidos para que a gente tenha um momento de reflexão em nossas vidas, procurando parar um pouco, procurando ficar um pouco mais sozinho com as nossas ideias, com nossos pensamentos, buscando reflexões importantes para o nosso amadurecimento. E hoje, irmãos e irmãs, trago para vocês uma reflexão sobre a vida em sociedade. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, onde nós encontramos pensamentos diversos no momento que nós passamos da pandemia, alguns aceitando o isolamento, outros não, alguns vendo essa doença como sendo uma coisa séria, outras como sendo uma coisa talvez inventada, ou que colocaram muitas preocupações indevidas. Nós observamos essas frentes de disputas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, em relação a vários aspectos sociais, econômicos, políticos. Vamos fazer uma reflexão então a respeito da nossa vida em sociedade. Irmãos, Kardec, no Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos a respeito da vida social. Uma pergunta que ele faz é: a vida social é algo natural do ser humano, do espírito encarnado? Eles respondem assim: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à relação de vida. E ele continua perguntando: o isolamento absoluto é contrário à lei natural? Não pensar daqueles irmãos que decidem abandonar tudo, se isolarem, criar o seu próprio mundinho,
para que, como se fosse possível viver sem os problemas, né, na sua solidão. Então a pergunta: o isolamento é contrário a essa lei natural? Os espíritos respondem sim, pois os homens buscam uma sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem deve progredir, mas sozinho não pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros seres humanos. No isolamento, o homem embrutece e se estiola. Kardec faz o seguinte comentário: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurar o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Agora, irmãos, logicamente que nós sabemos que viver em sociedade é complicado, é difícil, ou melhor, traz imensos desafios, não é? E quando a gente fala viver em sociedade, nós temos que incluir o nosso relacionamento com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos parentes mais próximos, com os nossos colegas de trabalho, com aqueles que eu encontro no meu dia a dia. Essa é a relação ampla. E se nós vivêssemos isolados, né, como diz aí o texto, a instrução, ao invés de sociedade, talvez nós estaríamos ainda na época das cavernas. Porque o avanço científico, irmãos, e tecnológico não teria chegado a esse patamar que chegou. Talvez nós estaremos morrendo de uma simples gripe, né? O simples fato de conseguir um alimento seria um grande desafio. As leis de justiça e segurança, apesar de falhas ainda hoje, praticamente não existiriam. E cada um faria o que bem viesse na cabeça. Talvez estaríamos matando até por prazer ainda. Na nossa evolução moral e intelectual, ela seria mínima. Então, apesar dos desafios da vida em sociedade, é inegável que ela tem vantagens. Viver em sociedade vai contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual. Por quê? Porque me obriga a olhar o outro, me obriga a conviver com o outro. Nós estamos constantemente na família, no trabalho, na entidade religiosa que você participa, sendo estimulados a treinar a paciência, o perdão, a tolerância, procurando combater em nós o egoísmo, semear a caridade. Essa situação que nós estamos vivendo, ela nos cobra muito dessa relação em sociedade, irmãos. Veja que talvez para muitos de nós não tenhamos vivido tanto com a nossa família, com os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, quanto essa situação nos coloca, nos dá a oportunidade. E quantas coisas latentes ainda nós estamos sendo obrigados a trabalhar devido a essa situação de convivência mais próxima que o isolamento nos impõe. Porque até então, às vezes a nossa convivência até assim, ó, entre aspas, era até melhor do que é agora, porque a gente fugia, a gente se escondia. Apesar da gente não se isolar, né, sozinho no meio de uma floresta, do deserto, alguma coisa, de certa maneira o serviço nosso dia a dia nos isolava, ou melhor, não permitia tanto tempo de convivência com as pessoas mais próximas. O que a gente fazia? A gente empurrava com a barriga, a gente fingia que estava tudo bem minha convivência. Agora,
como eu sou obrigado a conviver mais de perto com esses entes queridos, né? Eu estou percebendo, cara, que eu não trabalhei bem a minha vida social em termos de sentimento com esses espíritos reencarnados. Percebe? Como a vida social, ela dá oportunidades. Ninguém está falando que é fácil. Não é fácil mesmo, irmão. Não é fácil mesmo. Mas ela nos dá a oportunidade desse lapidar de nós. Né? O Evangelho do Cristo contribui demais para a regeneração da humanidade, porque ele contribui para o melhoramento de nós mesmos, do espírito. E à medida que cada um melhora, vai aprimorando a sociedade como um todo. Não é? Quando Jesus dizia que ele é o caminho, a verdade e a vida, e é isso mesmo. É o caminho para a nossa evolução, para a nossa felicidade, para a nossa paz verdadeira. E aí, irmãos, nós temos oportunidades de, nessa convivência social, para tentar tornar um pouco mais fácil essa convivência, nós precisamos entender algumas coisas. Entender algumas coisas que nos ajudam a viver melhor com tantas opiniões diferentes que nós temos ao nosso lado. Tantas divergências de pensamentos, né? Como também olhar aquele que tem um pensamento contrário não como meu inimigo. Talvez, primeiro, é a consciência de quem realmente nós somos. Quem realmente somos? Nós somos espíritos imortais e nós estamos num processo de evolução ao longo das reencarnações. Que todos nós um dia nós vamos atingir, sim, a perfeição de um Cristo. O que muda é o tempo que cada um de nós levará para isto. E isso está de acordo com o esforço direto de cada um de nós. Tudo está nas nossas mãos. E se nós somos espíritos, né, a vida verdadeira é a vida do espírito e não a vida material. A vida material, a reencarnação na matéria, é uma escola de ensinamentos preciosos, mas que às vezes nós damos tanto valor à matéria que nos escraviza tanto a ponto de achar que é só isso que nós temos para viver. A correria para ter sempre mais em termos materiais, não dizendo que nós temos que deixar, né, de trabalhar, não é isso. Mas às vezes o excesso que escraviza, né? A fartura que escraviza. É necessário, lógico, para todos nós trabalharmos para termos uma vida digna, ganhar o pão, não é? Mas aquele excesso que escraviza, que tira a nossa paz, que não nos deixa relaxar. Precisamos pensar, eu sou mais do que isso. Eu sou um espírito. E a verdadeira vida é a vida espiritual. Se eu venho nessa matéria, nesse mundo material, eu estou apenas pensando na parte material, sem procurar desenvolver minha parte espiritual, poderei chegar no mundo espiritual pobre, miserável, em termos de aprendizagem, a verdadeira que fica, porque toda essa matéria eu não vou levar. Eu não vou levar. Precisamos também entender, na convivência fraterna em sociedade, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas.
Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e precisamos parar de culpar o outro, cara. A semeadura é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Nós estamos submetidos à lei de causa e efeito. As atitudes boas ou más que eu realizo em sociedade semearão frutos doces ou amargos a serem colhidos por mim em outras reencarnações. Às vezes, a intolerância que eu estou tendo agora, eu vou colher essa intolerância mais cedo ou mais tarde. Ou através de um outro, ou através da minha própria consciência, que será intolerante com os meus próprios erros. Eu vou colher aquilo que eu planto. A evolução pessoal, ela é intransferível. A nossa evolução, ela é individual e é intransferível. Eu sou responsável pelo meu melhoramento e não pelo outro. Às vezes nós ficamos, principalmente nos relacionamentos em sociedade familiar, no grupo familiar, nós ficamos às vezes a vida inteira tentando modificar o outro. Mas na verdade ninguém muda ninguém. Nós auxiliamos o outro, mas a mudança verdadeira pertence a ele. Pertence a cada espírito. Quando esquecemos disso, às vezes a gente fica exigindo que o outro no lar, os filhos, a esposa, o marido, se modifique, tenha um comportamento que nos agrade. Ficamos exigindo que o outro tenha a obrigação de nos fazer feliz, atender os nossos desejos. E se a gente esquece que nós estamos em graus evolutivos diferentes, a gente fica apertando tanta porca, insistindo numa coisa e o outro não está preparado para mudar, não chegou o tempo dele, não é a minha insistência que vai provocar essa mudança, que a porca acaba espanando, cara. A convivência se torna desprazerosa, torturante. E ninguém tem a obrigação de me fazer feliz, né, cara? A felicidade é uma conquista minha interna. E ela não depende de bens materiais ou de pessoas. Grande desafio de cada um de nós. Como nos fazer feliz. Às vezes nós desejamos, nos nossos relacionamentos em sociedade, no trabalho, por exemplo, na família, ser valorizados pelos outros. Ser valorizados pelos outros. E nós esquecemos de valorizar e de amar a nós mesmos. Grande desafio, buscar a nossa felicidade, a nossa paz interior. Se eu não estou bem comigo, não vou estar bem com os outros. Outra coisa, irmãos, que o Evangelho do Cristo nos propõe, a conviver melhor em sociedade. E acho que aqui é um grande ponto para esse momento que nós estamos vivendo. Opiniões divergentes na política, na visão que cada um tem dessa doença, que não importa, que é necessário, acima de tudo, respeitar o outro. Respeitar o outro. Nós somos espíritos diferentes um dos outros, intelectualmente e moralmente. O que é fácil para mim pode ser muito difícil para o outro e vice-versa. Nós vemos que cada um tem o seu tempo. É necessário respeitar o tempo do outro. É necessário ter tolerância para com o próximo. Sabe qual é, irmão, a definição de tolerância? Você vai encontrar assim no dicionário. Tolerância é a disposição de admitir, de aceitar nos outros
modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Entende? Em resumo, é conviver com as diferenças. A tolerância nos permite aceitar as diferenças, eliminando o preconceito e a discriminação. Olha a grande sacada, a grande sacada. Eu não preciso viver como o outro vive. Eu não preciso fazer o que o outro faz. Eu não preciso concordar com o que o outro diz, mas eu preciso respeitá-lo. Não é minha força que vai modificar isso. Não é minha força. Tantas guerras, tantos preconceitos na humanidade, porque não sabemos ainda, não desenvolvemos ainda um mínimo grau de tolerância. Não sabemos respeitar e conviver com as diferenças, não é? É difícil a gente aplicar isso nesse momento, né? Você fala assim, então, Aldo, quer dizer que cada um faz o que quer. Não é que cada um faz o que quer, irmão. Eu acho que, não vamos dizer que no grau evolutivo que nós estamos, a nossa justiça como humanidade, ela seja perfeita, né? Mas nós temos que seguir as regras, mesmo que nós não concordemos, daquilo que é nos colocado como sendo certo ou errado, juridicamente falando. É como se fosse assim, são as regras do jogo nesse momento. Por mais difícil, ou por mais que a gente enxergue tantas coisas erradas nisso, são as regras do jogo nesse momento. E talvez essa justiça toda, ou essa injustiça toda que nós estamos vivendo, nada mais é do que o fruto que a humanidade colhe pelas suas próprias ações. Nós vamos colher o que nós plantamos. Não somente individualmente, mas coletivamente. Coletivamente. Então, se eu estou vivendo num país onde tudo isso que nós observamos, política, economia e sociedade, de certa maneira, eu estou sintonizado para alguma coisa que nós não sabemos, o meu passado reencarnatório, com essas situações. E talvez pequenas atitudes que eu pratico no meu dia a dia me sintoniza com isso tudo e me faz colher também diretamente todos esses desafios. Porque de repente eu sonego imposto de renda e critico o político que rouba milhões, de repente pratico algumas coisas que não são, digamos, equilibradas no meu dia a dia e condeno o outro que faz a mesma coisa. De certa maneira, a gente está em sintonia com isso. Quando perguntaram para Jesus, né, se ele devia, o povo judeu, pagar impostos para Roma, uma grande armadilha que armaram para Jesus, porque se ele falasse que não deveria pagar impostos, ele seria preso naquele momento, ele tinha muito ainda para cumprir, e que se ele também ficasse do lado romano, né, os seus seguidores também olhariam de uma maneira diferente. O que Jesus fez? Pegou a moeda, falou, de quem que é essa face aqui na moeda? De César. O que ele disse? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. O que ele estava dizendo? Ele sabia que naquele momento, aquele imposto, aquela escravidão que o Império Romano estava fazendo era injusta.
mas era algo que era condizente com aquele grau, aquele momento de evolução daquele povo. Que talvez eles estivessem colhendo como frutos, vamos falar em termos de impostos, situações que eles mesmos como espírito, quem sabe nós, né, como espíritos, tivéssemos praticados em outras reencarnações. E que até mesmo dentro do povo judeu, que recebia muita essa carga tributária, eles mesmos faziam isso entre eles com outras pessoas. Então, nesse momento, o que a gente observa? Que talvez, para muitos, pode parecer que isso que nós estamos vivendo é uma coisa assim que não... A gente tem que partir para a anarquia. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Nós estamos recebendo em termos de justiça, de mundo, aquilo com que nós ainda estamos sintonizados no nosso grau evolutivo. E que se nós vamos nos melhorando como espíritos, como sociedade, isso é lento, isso é extremamente lento, por isso que é difícil para nós aceitarmos. Nós vamos melhorando o espírito. Nós vamos melhorando o ser humano. E nós teremos, irmãos, a cada geração melhoras que podem parecer insignificantes aos nossos olhos, mas melhorias para a vida em sociedade. É difícil. Nós vamos encontrar irmãos que hoje negam completamente essa pandemia como sendo uma invenção, um exagero. Qual o meu comportamento diante disso? Tolerância. Tolerância no sentido de que eu devo pensar que ele ainda não despertou para essa realidade. E que ele tem a verdade relativa dele para esse pensamento. Ele colheu do ambiente informações que vêm em sintonia com a sua própria formação educacional, intelectual e espiritual. Tem que ser tolerante em relação a ele. Tolerante em que sentido, Aldo? Deixar que espalhe... Olha, não existem leis que estão sendo estabelecidas agora para aqueles que não cumprirem isso que é necessário. Existem. São leis perfeitas? Não. O que eu devo me comportar? Fazer a minha parte. Fazer a minha parte. E não queira tomar as dores achando que eu devo fazer a justiça para o outro que não está cumprindo a parte dele. Eu preciso ser tolerante para aquele outro que não está fazendo a parte nesse sentido, de entender que não é a minha força que vai mudar a opinião dele. Não é a minha agressão que vai mudar a opinião dele. Existem as leis estabelecidas pela justiça e, gente, cada um colhe aquilo que planta, mais cedo ou mais tarde. Cada um colhe aquilo que planta, mais cedo ou mais tarde. Então, faça a sua parte. Tenha respeito com esse irmão. Deixe que chegue o tempo para esse despertar. Talvez alguém próximo na família, né, que passe por dificuldades em relação à doença, seja o despertar desse irmão. Não preciso usar a minha força, a minha agressão. Tem que ter tolerância com esse. Não precisamos, Deus não precisa sujar a mão de seus filhos de sangue para fazer com que o seu filho, o seu aluno, aprenda a lição. A maior caridade que existe, irmãos, é a tolerância com o outro. É a tolerância, que é muito difícil. E quando nós falamos em vida, em sociedade, nesses momentos que nós estamos vivendo,
são momentos que permitem muito a prática dessa caridade, não é? Vocês estão vendo pelos órgãos de imprensa, pela mídia, quantas e quantos irmãos estão nesse momento necessitando da ajuda, principalmente material, de alimentos, de roupas, de amparo. Quantas e quantas entidades também vêm tentando manter esse alimento também espiritual, as igrejas, os templos, as casas espíritas. E é um momento de nos perguntarmos se nós não estamos prontos também para contribuir por isso. Porque pensa, amigos, às vezes nós estamos numa condição financeira, social, nessa pandemia, que nos traz ainda um certo equilíbrio em termos de sustento. Mas quantos que não têm essa condição, não estão podendo realizar o seu trabalho para o seu ganha-pão? Troque de lugar. Troque de lugar. Como Cristo propôs que amássemos o outro como a nós mesmos. Pensa você, não tendo o que dar para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido? O que comer? Talvez eu não tenha muito, mas um saquinho de arroz às vezes que eu posso direcionar. Quantas e quantas entidades hoje estão faltando esses mantimentos e elas têm asilos, creches ou comunidades cadastradas que elas ajudam. E agora esse momento diminuiu muito a colaboração. Em relação, irmãos, à entidade religiosa que você participa, às vezes nós vamos nessa entidade, nessa igreja, nesse templo, nesse centro espírita, nós assistimos uma palestra, ouvimos o sermão, rezamos, cantamos, recebemos de maneira, com amor, com carinho, esse alimento da alma. Mas nunca paramos também para nos perguntar como essas pessoas que são responsáveis por essas entidades estão fazendo para manter isto funcionando. Porque é tão fácil a gente entrar, sentar, levantar, ir embora. Mas e a preparação daquele ambiente? E os custos que tem para manter aquele local? Será que naquele local que eu estou indo, no centro espírita, na igreja, algum outro local, como é que está? As pessoas que estão mantendo aquilo estão tirando recursos da onde? Eu, quando vou participar disso, geralmente tem as cadeiras ou tem os bancos. Depois que eu levanto, será que eu não posso colaborar pegando a minha cadeira e colocando a minha cadeira numa posição para ajudar? Será que antes de sair daquele local, eu não poderia pegar uma vassoura e varrer aquele local para auxiliar aqueles que são responsáveis, que oferecem aquilo com bom coração, catar o copinho d'água que está no chão? Por quê? Fico pensando que nesses locais, muitas vezes, nós viramos as costas e vamos embora e nos preocupamos com nada. Às vezes, nós nem percebemos que a carga de serviço que isso tudo gera está caindo nas costas de apenas alguns. E que a sobrecarga pode ser tão grande, que talvez futuramente essas pessoas fiquem tão desgastadas, porque elas não têm só isso, elas têm uma jornada também familiar, uma jornada também de sustento, de ganha-pão, que talvez sejam desestimuladas a continuar. Será que eu não posso? Nessa busca da caridade, de olhar o outro, de ver em sociedade,
fazer a minha parte, colaborar, auxiliar. Porque pensa, você vai numa igreja, num templo, numa casa espírita. Terminou a reunião, vamos todo mundo fechar a casa? Um faz isso, aquilo, eu não sei o que fazer. Pergunta para as pessoas que são responsáveis, pergunta para o padre, para a freira, pergunta para o dirigente da casa espírita, para o pastor, o que dá para fazer? Um mutirão para que todo mundo possa fechar aquela casa e ir embora. E aqueles trabalhadores, aqueles responsáveis também, ir mais cedo para suas casas, muitas vezes jantar, ficar um pouco mais tempo com a família. Não precisamos, gente, essa vida em sociedade, não sermos somente parasitas, aonde nós chupamos, nós colhemos, é bom para a gente, mas não nos questionamos. Como é que está o outro lado? Como é que eu posso auxiliar? Como é que eu posso ajudar? Não é? E é isso, queridos. Viver em sociedade não é fácil. Nos apresenta muitos desafios. Nos traz muitas oportunidades de aprendizado. Ao invés de ficarmos simplesmente criticando, apontando os erros dos outros, dos políticos, tal, não sei o que tem, vamos enxergar os nossos, buscar corrigi-los. Porque assim nós estamos ajudando a criar uma sociedade melhor. Mesmo que não percebemos isso de uma maneira tão rápida. Mas isso passa necessariamente pela minha transformação. Se eu melhoro, o meu redor se torna melhor. Educo melhor meus filhos, convivo melhor com minha esposa, com meu marido, tenho relacionamentos melhores com os colegas de trabalho, com o meu chefe. Escolho melhor os meus representantes e, acima de tudo, sou mais feliz comigo mesmo. Gandhi tem uma frase que diz assim: seja a mudança que você deseja no mundo. Seja a mudança que você deseja no mundo. Até mais, irmãos. Fiquem com Deus.